Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus e amigos que estão me ouvindo nessa hora. Hoje o Senhor me incomodou numa palavra. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor trouxe ao meu coração nesse dia, que é o que tem nos alimentado. E a frase é: Deus está no controle. Frase não, um tema, né? Deus, um tema que o Senhor trouxe para mim. Deus está no controle. E eu estava lendo em 2 Crônicas, capítulo 20, o capítulo 20 todo. Eu não vou estar lendo aqui com vocês, porque é um capítulo bem extenso, mas os irmãos leem em casa, quem puder, alguns que já leram, né? Já estão por dentro do que fala esse capítulo, né? É uma passagem de quando Josafá enfrenta uma grande batalha com aqueles grandes inimigos, né? Que tentaram atacar de forma avassaladora a cidade de Jerusalém. E como Josafá buscou em Deus, né? E encontrou também em Deus o livramento, o socorro, o que era motivo de muito medo, com certeza, para Josafá, e pavor também, né? Pavor, muito medo e pavor. Josafá vai concluir nesse capítulo com adoração e louvor e com vitória a Deus e do seu povo. E eu andei escrevendo o que Deus foi falando no meu coração, né? E nós temos plena convicção de que os propósitos de Deus há de trazer nesse tempo que nós estamos vivendo para nossas vidas um grande aquebrantamento, grandes experiências de até mesmo um reavivamento espiritual, quando agora mais do que nunca, reconhecemos que o poder do homem é limitado e precisamos então agora estar reconhecendo que somos totalmente dependentes de Deus, porque a nossa fragilidade humana entende que nessas situações adversas Deus continua sendo Deus, a nossa única esperança. E aí o Senhor me levou a Filipenses 4:6, versículo Filipenses 4, versículo 6 até o 9. É uma passagem bem conhecida, né, do povo de Deus, mas é uma passagem que traz para nós um refrigério do que estamos vivendo, do que estamos passando. Filipenses 4, do 6 a 9. Esse eu preciso ler. Não andes ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E o 9 ele conclui: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Paulo, nesse momento, né, Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. E ele trata de uma agenda
dos nossos dias. É interessante quando o Senhor me trouxe isso. Viver isso, estamos vivendo essa agenda dessa carta de Paulo. Estamos vivendo isso agora. Vivemos essa ansiedade que atinge todo mundo. Não sei como é com você, como você está lidando com essa situação em sua casa, em sua família, no seu trabalho, em diversos lugares. Mas creio que o medo ou a preocupação, às vezes, quase sempre, bate à nossa porta. Todos nós estamos preocupados com essa agenda que estamos vivendo dessa pandemia. Não é uma epidemia, é pandemia. Muitas coisas. Muda a economia, cada dia é um decreto novo, até mesmo os nossos governantes estão também com essa ansiedade, com essa preocupação. Olha como Paulo fala para nós nos dias de hoje. É natural, supernatural, sentirmos essas coisas. Mas o apóstolo Paulo, ele nos traz a luz da verdade e nos ensina como vencermos esses momentos. E vamos entender um pouquinho, eu fui pesquisar um pouquinho sobre a ansiedade. A ansiedade, ela traz uma ideia de sermos asfixiados, pois temos uma preocupação excessiva de nos tirar a respiração, de nos tirar o fôlego. É algo tão angustiante que achamos que não conseguiremos respirar. Essa é a definição da pesquisa que fiz sobre a ansiedade. Mas é essa ansiedade que Paulo fala para nós em sua palavra. Paulo, nessa carta, ele trata desse mal e ele trata de forma assim sobrenatural nos 4 capítulos. No capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Ele trata desse mal. Eu não vou assim esmiuçar muito o que Deus já me deu, porque o vídeo não comporta, não dá tempo, mas eu vou só dar uma pincelada e depois, no outro dia, eu vou terminar com esse estudo, porque para mim está falando muito ao meu coração e creio que também vai estar falando muito ao seu coração também. No primeiro capítulo ele fala das circunstâncias que nós não administramos e por isso ficamos ansiosos. E aí vocês podem dar uma lidinha e o Senhor vai estar ministrando ao coração de vocês sobre isso, para que depois, quando eu vier concluir esse estudo que o Senhor está me dando, vocês possam entender melhor aqueles que estão ouvindo a minha voz nesta hora. Então, no capítulo 2, Paulo, ele continua nos ensinando, nos dizendo como vencer esse mal. Ele fala dos problemas de relacionamento. E é o que estamos vivendo hoje. E eu vou só fundamentar no versículo 3 do capítulo 2. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, aí o 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Problemas de relacionamento, que é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, dentro de nossas casas, em nosso isolamento social. E eu vou depois falar melhor numa outra ocasião sobre isso. O Senhor já me deu, mas o tempo não vai nos permitir hoje. No terceiro, mas fique aí a palavra, vão lendo a palavra, vão lendo o capítulo 2.
E agora no capítulo 3 ele fala das preocupações com as coisas naturais. E aí nós vamos lá no capítulo 3 só fundamentar com a palavra no versículo 7 e 8 do capítulo 3. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Que palavra poderosa! Como chega a me emocionar. Como o apóstolo Paulo já sabia, o Espírito Santo de Deus já revelava ao apóstolo Paulo do que nós estaríamos vivendo nesses momentos de hoje em dia. Estamos muito preocupados com o que vamos perder, mas isso também vai ser um concluir desse estudo para outro momento, para outra ocasião, mas leiam o capítulo 3. Paulo, então, o que eu vejo, irmãos e amigos, que Paulo, ele pinta para nós esse momento que estamos vivendo hoje. Essa situação em que o nosso mundo, não é só o nosso país, em que o mundo está vivendo hoje. Agora, tem outros ensinamentos que o apóstolo Paulo traz na carta aos Filipenses, né? De como vencer a ansiedade, porque o maior é o versículo-chave: não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Então, como vencer essa ansiedade? Também só vou dar uma pincelada, porque teríamos que estar falando muito que Deus tem trago no meu coração. Ele já trouxe toda essa palavra ao meu coração, mas vou poder ministrar aos poucos. Isso é obedecendo a voz dele. Lá no versículo 6, né, do capítulo 4, ele diz, orando, versículo 6, vamos lá. Em Filipenses 4, versículo 6, ele fala muito sobre isso. Em tudo, né? Ele dá início, mas na parte B do versículo, orando pela oração, orando pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Como vencer essa ansiedade? Primeira coisa, orando. A oração é a chave, é o remédio principal para vencermos esse momento de ansiedade que estamos passando. E ele diz, súplica, petições e ações de graças. Quando é que você faz a petição? Quando você adora o nosso Deus, quem Ele é. Nós adoramos Deus, quem realmente Deus é. Porque essa oração aqui que o apóstolo Paulo fala, nós podemos ver como a oração como uma adoração também. Então, pedimos como? Qual é a sua petição? Primeiro lugar, reconhecer que você adora a Deus, quem Ele é, e ponto final. Na súplica, como que nós suplicamos? Você suplica a Deus, porque Ele é o seu Pai. Nós não vamos suplicar a qualquer um, nós estamos suplicando ao nosso Deus, ao nosso Pai.
E como nós oramos com ações de graças? Quando nós oramos com ações de graça, você dá graças a Deus pelo que Ele faz. Então estamos nesse momento difícil aí. E a oração é a chave desses momentos de ansiedade que estamos passando. E é a forma de que nós estamos aprendendo de que Deus está no controle, como eu falei lá no tema. Deus está no controle. Quantas coisas boas estão acontecendo nesses dias? Estamos aprendendo a orar, estamos aprendendo a adorar, estamos aprendendo a ler a palavra, estudar a palavra, estamos reconhecendo quão era bom estarmos juntos em comunhão nos nossos cultos públicos. Estamos aprendendo. Isso faz parte, irmãos e amigos, de um reavivamento espiritual em nosso tempo de hoje. E a gente sempre ouve muito falar avivamento, avivamento. A igreja precisa passar por um avivamento. Nós precisamos passar por um avivamento. Nós precisamos passar, não, já estamos passando por um reavivamento, porque você foi avivado quando você recebeu Cristo como seu Salvador. E agora você está passando pelo reavivamento de que é como aprender a viver Deus, como estar em Deus. Esse ano na nossa igreja, na IBVN de Vila Norma, Igreja Batista de Vila Norma, o Senhor nos deu um ano de recomeço. E eu quero só finalizar com essa palavra. Como recomeçar se não apagamos o passado? Então, precisamos apagar tudo que foi feito até agora e recomeçar. E o Senhor está nos dando essa oportunidade. Igreja Batista de Vila Norma, e para todos os amigos que pensam em que no final do ano pedir a Deus, né? No final do ano, na entrada do ano de 2020, queremos um 2020 diferente. Olha aí, o 2020 diferente, mas na vontade do Senhor, para que tudo que não é bom seja deletado e comece e recomece tudo de forma nova, diferente. E uma das coisas mais importantes que o Senhor trouxe para nós nessa tarde: não andeis ansiosos por coisa alguma. Vença essa ansiedade pelo poder de Deus. Até a próxima oportunidade, nós estaremos encerrando, finalizando de fato esse estudo que o Senhor trouxe ao meu coração. Amém? Fiquem com Jesus.